pessoal, Lauren aqui com mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, olha que legal, é uma sugestão de uma inscrita aqui no canal. Ela comentou em um dos vídeos e lógico que eu vi, achei super bacana e decidi fazer. Hoje eu vou te ensinar a camuflar olheiras de um jeito super fácil. Vem comigo que você vai amar! Aqui com o canal sempre é facilitar a vida de vocês, né? Então assim, eu recebo muitas mensagens, sempre recebi, clientes perguntam pra mim, quando a gente está fazendo atendimento e tudo mais, sobre essa questão da camuflagem de olheiras. Ai, qual é o melhor corretivo? O que eu faço? Como eu faço? Vamos por partes. Uma coisa que me perguntam muito é, qual é o melhor tipo de corretivo? O corretivo colorido ou o corretivo cor da pele, né? E a resposta é nenhum. Depende do seu tipo de olheira. Depende da profundidade, do tom da sua olheira. Se é aquele tipo de olheira que é muito forte, talvez um corretivo colorido ajude muito mais a neutralizar do que se você colocar só um corretivo cor da pele. E aí a gente vai ter que fazer testes e tudo mais. Eu não posso chegar aqui e fazer uma receita de bolo para vocês, é isso para todo mundo, porque não é. Tudo vai variar de acordo com cada pessoa, com a olheira, com o tom de cada um. Existem olheiras arroxeadas, existem olheiras esverdeadas, então eu não posso aqui chegar e falar, olha, é assim para todo mundo, faz que vai dar certo, porque nem sempre dá certo. Vai variar muito com o seu tom de pele, o tom da sua olheira, a profundidade dela, enfim, tudo isso. Mas eu quero facilitar um pouquinho a vida de vocês, né? Pelo menos um pouco eu preciso fazer isso, né? É o meu trabalho aqui. E aí, o que eu venho trazer para vocês? Uma camuflagem de olheiras mais fácil e que muitas pessoas não sabem realmente, não tem ainda essa noção, por mais que seja muito fácil e para algumas pessoas já seja até óbvia, né? Outra dúvida também que me perguntam sempre é: qual é a ordem? É o corretivo primeiro ou é o corretivo depois da base? Gente, isso vai muito de você. Eu gosto de usar o corretivo depois da base. Por quê? Vou explicar. Pra mim é a melhor forma. Porque assim, você passa a base no seu rosto e às vezes, né, você tá usando uma base com uma cobertura bem alta. Essa base de cobertura alta, ela faz uma cobertura tão boa no seu rosto, na olheira, nas espinhas, ela uniformiza tão bem, ela é tão precisa que dispensa o uso do corretivo. Então assim, quando você usa uma base dessa, não tem necessidade de você encher o seu rosto de produto antes da aplicação dessa base. Encher o rosto de produto, que eu digo no sentido de fazer todo um trabalho com corretivo e depois vir com uma base que já tem uma cobertura bem alta, e que às vezes você pode até fazer esse trabalho de camuflagem, de correção, só com a base, construindo mais camadas, né? Não faz sentido a gente fazer isso, né? A gente colocar tanto produto assim no rosto, porque já fica muito artificial. Não é o que a gente quer, pelo menos eu penso, né? Eu gosto de fazer primeiro a pele com a base, e aí com isso eu já vou ter noção do quanto que eu vou precisar fazer ali com o uso do corretivo, quanto de produto eu vou usar. Ou seja, a base ela faz uma primeira uniformização da pele e em seguida o corretivo ele vem para acentuar essa cobertura que a base não conseguiu fazer. Ou seja, o corretivo é um complemento da base. Eu gosto de trabalhar assim, com o corretivo como complemento da base, para fazer aquela cobertura que a base não conseguiu. E aí, quando eu já tenho a cobertura da base, eu vou conseguir dosar a quantidade de produto que eu vou aplicar ali embaixo dos olhos com o corretivo, né? Se eu vou precisar de muito, se eu vou precisar de pouco, se eu posso construir mais uma camada de base ali e aí depois vir com um pouquinho menos de corretivo, o que eu vou fazer? Eu gosto sempre de fazer isso. Mas existem algumas peles que, sim, eu preciso fazer uma correção antes, com o corretivo colorido ou com o corretivo cor da pele, depois de vir com a base. Gente, tudo depende muito. A maquiagem, ela não tem nada obrigatório. Ela vai mudar de pessoa para pessoa, de pele para pele. Mas eu tô falando aqui para vocês entenderem um pouquinho como eu gosto de trabalhar e como eu acho mais fácil.
Eu vou passar hoje uma receitinha, né, um truquinho aqui de camuflagem que eu acho super fácil e que você pode testar aí na sua casa. Se der certo, ótimo, né? Eu vou ficar super feliz. Se não der certo, aí a gente parte para um outro tipo de teste, um outro tipo de corretivo, quem sabe o corretivo colorido, quem sabe inverter a ordem das coisas. Tudo na maquiagem é teste. Então assim, base, hidratante, como já tá aqui, base. Hoje eu vou usar a minha BT Skin, que é uma base muito boa, eu gosto do acabamento dela, super aveludado. Eu acho que ela já faz uma cobertura legal nas minhas olheiras. E depois eu venho com corretivo. E aí a gente vai partir realmente para camuflagem de olheiras. Eu quero conversar isso com vocês, porque eu vejo que muitas pessoas não sabem ainda fazer uma aplicação legal de corretivo. E aí fica sempre uma mancha muito clara no rosto. Então vamos lá. A gente vai aplicar aqui a base. Hoje eu tô sem a minha plaquinha aqui. Sim, eu estou sem a minha plaquinha de base. Aplicamos a base e olha só, como vocês podem ver, a cobertura da base da BT Skin, ela não é uma cobertura alta, mas você pode construir camadas. Eu passei só uma aí, como vocês viram, né? Não fiquei construindo nem nada, só para vocês verem que ela já deu uma boa uniformizada no meu rosto. O problema aqui, né? Deixa eu contar para vocês. As minhas olheiras, elas são bem evidentes, mas elas são fáceis de serem camufladas, né? A questão toda, elas se tornam mais assim aparentes porque essa parte inferior aqui dos meus olhos é profunda, é funda. E aí a gente olha e pensa, nossa, ela tem uma olheira muito forte. Mas não é a coloração das olheiras, e sim a profundidade que eu tenho aqui na minha pálpebra inferior, né? Então, eu não gosto de tirar 100% das minhas olheiras, porque eu acho que eu fico artificial demais. Mas aqui a gente vai já passar para nossa camuflagem real oficial, que é usar um corretivo no tom da sua pele. Você fez aí a sua aplicação de base, deu a uniformizada na sua pele, tá bacana, tá legal. Eu vou falar assim, sendo bem sincera com vocês, eu sairia desse jeito mesmo. Eu até pularia a parte do corretivo. Mas como o nosso vídeo é sobre camuflagem de olheiras, então a gente vai fazer aqui do nosso jeitinho. Bem fácil. Muitas pessoas acham que o certo é usar já um corretivo claro. E aí fica, dependendo da aplicação, sai numa foto ou um U aqui, né, claro, ou um triângulo invertido, totalmente branco no rosto. E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque, olha, é difícil depois de corrigir isso aí. Mas, vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Você vai pegar um corretivo no tom da sua pele. Eu tô usando o Candid da Revlon. Esse é um dos meus corretivos favoritos. O meu é o 040. E eu vou aplicar aqui nas minhas olheiras dessa forma. Ele é um pouquinho mais claro, mas ele não é tão claro assim. E aí você pode esfumar isso aqui ou com um pincel ou com uma esponjinha. Vamos fazer com pincel hoje? Vamos fazer com o pincel de um lado e no outro a gente faz com a esponjinha. Eu venho aqui com o meu pincel, com a mão leve e vou esfumando esse produto. E quando você vai esfumar o corretivo, você não vai esfregar o pincel. Você vai fazer com as batidinhas. Você vai depositar o produto sempre com as batidinhas. Se você esfregar o pincel, você vai estar colocando e tirando o produto. Vai estar arrastando, tirando ele da sua pele. E com as batidinhas você vai estar depositando esse produto. Ou seja, a camuflagem dele vai ser melhor. Se você não gosta do efeito que o pincel dá, você pode vir depois com a esponjinha e dar umas batidinhas para fazer o quê? O acabamento.
E aí você pode umedecer as esponjinhas ou não. Mas é bem fácil, é bem simples de fazer. Se ficou uma marca de corretivo aqui, você vem com o pincel e pode dar uma esfregada. Não tem problema não, porque aí você vai estar esfumando. Ou você vem com o seu pincel de base e dá umas batidinhas também na divisa. Esse lado a gente vai fazer direto com a esponjinha. E aí eu vou dar uma umedecida aqui, de leve. Hoje meu olho tá bem fundo, não dormi direito. Pra mim tá ótimo. Pra mim tá perfeito. Como vocês podem ver, tem essa profundidade aqui dos olhos. Isso aqui a maquiagem não vai tirar, tá? Isso a maquiagem não tira. O que ela vai uniformizar é a cor. Mas a profundidade, esse fundo dos meus olhos, a maquiagem não vai tirar. E a gente tem que ter em mente isso. Se o seu olho é fundo, embaixo, não tem maquiagem que dê jeito, né? A maquiagem, ela é para uniformizar a cor. Ela não tira textura, ela não tira relevo. Mas a cor você pode sim uniformizar. E aí, pronto. Tá feita a nossa camuflagem. Você usou tudo no tom da sua pele. Pra mim tá ótimo, assim. Se eu quiser uma cobertura a mais, eu posso usar um corretivo com uma cobertura maior. Eu posso aplicar mais uma camada do meu corretivo, mas eu não quero isso, porque eu não gosto. Agora a gente vai para um outro ponto, que é o ponto da iluminação. Não é algo obrigatório, mas eu vou fazer aqui para vocês ficarem um pouquinho assim mais cientes de como funciona essa questão de usar um corretivo mais claro na hora de fazer uma camuflagem, de fazer uma iluminação nos olhos. É para você não errar, porque sim, se você usar um corretivo direto, mais claro que o tom da sua pele, aí você vai estar errando feio. Você vai ficar com o corretivo igual da J.Lo. J.Lo, que é assim, ela sempre aparece nos eventos com um corretivo muito mais claro que o rosto dela. E nem é só pra fazer ponto de iluminação, né? É assim, tipo, pra tudo. Então fica bem estranho. Vou deixar aqui a foto pra vocês. É horrível isso, né? Aqui já o meu corretivo um pouco mais claro. Geralmente eu uso esse da Smashbox, que é o Cool Light, né? Claro. E aí, é muito simples. Quando você vai fazer esse tipo de iluminação, você ou faz aquele efeito lifting, né? Que é o efeito que viralizou e tudo. Ou você faz uma coisa bem sutil. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai usar só um pouquinho. Só mesmo uma gotinha. Aqui. E você pode fazer aqui também. Ponto de iluminação. O nome já fala tudo. É um ponto de iluminação, de luz. Então você não precisa esfregar esse corretivo, aplicar ele no seu olho inteiro. É só um pouquinho mesmo. E aí eu até puxo um pouco aqui pra cima, porque isso aqui ajuda pra caramba na hora de fazer a sombra e tudo mais, né? Já fica mais iluminado aqui. Como eu falei, isso não é obrigatório na maquiagem. Você pode fazer, você pode não fazer. Faça o que você se sente melhor. Como você se sentir melhor. Eu vou aplicar um pouquinho mais do meu corretivo Cor da Pele aqui. Para finalizar essa camuflagem. Acho que faltou um pouco mais aqui, uma camadinha. E aí, você finaliza a sua maquiagem aplicando um pó, né? Pode ser um pó translúcido, eu gosto mais de pó translúcido, mas hoje eu vou aplicar o Butter da Fenty, porque eu também gosto bastante desse pó. E eu vou aplicar com uma esponjinha mesmo, aqui. Só um pouquinho. Para ele não acumular nas linhas de expressão. Eu tenho bastante linhas aqui,
umas linhas finas. Então, o pó, ele é aqui o meu melhor amigo. Bom, então é isso. Eu finalizei, só passei um blush, né? Passei o pó no rosto todo, passei um blush e um protetorzinho labial com cor. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que vai sair por aqui. Eu espero realmente que esse vídeo tenha ajudado aí vocês. Eu acredito, eu acho que essa é a forma mais fácil de fazer camuflagem de olheiras. É a forma assim mais, como eu posso dizer, realmente fácil, rápida e que não precisa de muitos produtos para fazer essa camuflagem e fica perfeita. Como eu falei, eu não gosto em mim de uma camuflagem total, então eu sempre deixo assim um pouquinho aparente as minhas olheiras, porque eu acho que fica um pouco mais natural, não é algo que me incomoda tanto assim. Mas se você quiser fazer mais camadas, construir, fazer uma cobertura bem alta, você pode fazer com o que você tiver em casa, não tem problema nenhum. Lembre sempre de hidratar bem a sua pele, principalmente na área dos olhos, antes de fazer sua maquiagem, de fazer sua cobertura, de usar as batidinhas, né? Tem vários truquinhos aí que eu falo durante o vídeo e são todos muito importantes para você fazer uma make maravilhosa. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!